A maldição da fera lobisomem. Olá a todos, me chamo João. Venho aqui contar uma história para vocês, que minha finada bisavó contava para mim e meus irmãos. Adorávamos ouvir ela contar histórias de terror. Aquilo nos deixava tanto emocionados e também com medo. Mas era isso que era o bom das histórias. Não tínhamos nada para fazer à noite. Não existia redes sociais, nem sequer sabíamos o que era internet, celulares, nem em sonho. Os mais velhos faziam uma fogueira, chamava a molecada e ia contar histórias para nós. E segundo eles, aquelas histórias eram real. Ou eles tinham passado por aquilo, ou conheceram pessoas que passou por aquilo. Fazia a nossa imaginação viajar para outro mundo. Era muito bom. Sinto saudade daqueles tempos. A história que irei contar aqui para vocês, não posso afirmar se é verdadeira. Apenas estou contando o que minha bisavó contava para nós. Não sou muito bom para contar histórias, então vou falar como se fosse minha bisavó contando para vocês, da mesma forma que ouvimos ela contar. Espero que gostem. Existia um rapaz chamado Félix, que morava com seus pais em uma pequena área rural. Eles não tinham condições financeiras boas, eram muito pobres. Às vezes chegavam a passar necessidade das coisas, ou até fome mesmo. Félix cresceu um rapaz revoltado por viver naquelas condições, vendo seu pai e sua mãe naquele sofrimento, naquela pobreza absoluta. Depois de tanto tempo, nada mudou. Félix continuava com sua família na mesma pobreza, sempre revoltado com a vida, até o dia que Félix resolveu que iria colocar um ponto final. Iria fazer o que fosse preciso, mas não iria continuar naquela vida de pobreza. Ele estava disposto a qualquer coisa, não importando com as consequências. Era tudo ou nada. Félix começou com algumas ideias macabras na cabeça. Começou a dizer, a falar para todos que estava cansado de ser pobre, de viver em uma vida de miséria e sofrimento, que estava disposto até fazer um pacto com o diabo, se fosse preciso, para ficar rico. Começou a procurar por pessoas que mexiam com rituais satânicos, que fazia pactos com o diabo, pois na cabeça de Félix, Deus não existia, e se existisse, o tinha abandonado, o deixando viver nesse mundo, na pobreza, na miséria e no sofrimento. Um Deus desse ele não precisava. E vocês sabem como é. Cuidado com o que fala, cuidado com o que faz. Pode ter certeza, Satanás está por trás. Não demorou muito e Félix teve uma surpresa. Viu uma linda moça em uma encruzilhada.
fazendo alguns trabalhos espirituais, toda vestida de negro. Félix não pensou duas vezes. Se aproximou daquela mulher e disse: "Olá, tudo bem, moça? Não quero atrapalhar. Vou ser breve em minhas palavras. Estou procurando uma forma de fazer um pacto com o diabo. Quero mudar de vida. Quero ser muito rico. Ter tudo aquilo que eu sempre quis. Estou disposto a dar até minha própria alma, se for preciso. O que você me diz? Você sabe invocar o diabo? Sabe fazer esse tipo de coisa?" A moça ficou parada, olhando para Félix, e disse: "Eu sei sim. Sei como faz o pacto. Sou uma bruxa. Sou uma das representantes dos demônios em terra. Já terminei meus trabalhos aqui. E se você quiser, pode me acompanhar até minha morada. Não precisa levar nada e nem pagar por nada. O diabo, como você os chama, são benevolentes. Vão te receber de braços abertos. Se tornará um filho deles. Não te faltará nada. Terá tudo o que sempre quis. Dinheiro, riquezas, muitas riquezas. Mulheres, tudo do bom e do melhor, como você sempre mereceu. A escolha é sua. Pode vir comigo ou ir embora. Qualquer coisa, é só me seguir. Não precisa ter medo, Félix." Félix tomou a pior decisão de sua vida. Seguiu aquela mulher mata adentro. Andaram por um bom tempo, por uma trilha no meio das árvores, até que chegaram em uma casa enorme, muito bonita, toda iluminada. A moça o convidou para entrar e disse: "Se você passar essa porta para dentro, Félix, só poderá sair daqui depois que tiver feito o pacto." Félix respondeu: "Estou decidido. Vamos logo. Quero ver esse diabo e fazer o meu pacto com ele." Félix entrou com a mulher em uma grande sala, aonde tinha uma grande porta vermelha, com fechaduras enormes, em forma de chifres. Ela disse a Félix: "Ele está lá dentro. É só eu chamar e ele vem." Félix respondeu: "Ande logo, mulher, pois então chama ele. Quero vê-lo." A mulher deu para Félix uma espécie de chá. Segundo ela, era para ele poder ver e falar com o diabo em pessoa. Félix, ao tomar aquele chá, ficou com seu corpo todo paralisado, caído no chão. A mulher aproveitou da situação, usou e abusou de Félix, ele sem poder fazer nada, vendo tudo aquilo diante de seus olhos. Aquela mulher se levantou de cima de Félix, abriu aquela grande porta e lá estava aquela grande estátua de um demônio chamado Bafomé, um dos príncipes do inferno. Ajoelhou diante da estátua e começou a dizer algumas palavras. Pegou um punhal que estava ao lado da estátua do demônio, todo feito de ossos humanos, se dirigiu até Félix, cortando seus próprios pulsos e o cravando em seu peito, caindo por cima de Félix, que não podia fazer nada, apenas observava tudo aquilo diante de seus olhos, paralisado ali no chão, entrando em desespero.
Antes de morrer, aquela mulher disse: escuta, Félix, com atenção. Como eu te prometi, você terá tudo o que sempre quis. Porém, há um preço a pagar, e você vai descobrir logo. Assim que a fera emergir das sombras, da escuridão, agora estou libertada de minha maldição. Posso descansar em paz. Espero que você tenha mais sorte do que eu. Terá que carregar consigo essa estátua de Bafomé e esse punhal, se um dia chegar a hora de sua libertação. Depois de um tempo, Félix voltou aos seus movimentos do corpo, empurrou aquele cadáver para o lábio. Assustado com tudo aquilo, saiu correndo, todo sujo de sangue daquela mulher, esquecendo da estátua do demônio Bafomé e o punhal. Para trás, chegou em sua casa, não disse nada a ninguém. Se trancou no quarto e ficou pensando o que iria acontecer, até que adormeceu e dormiu uma boa noite de sono. O dia amanheceu, estava tudo ao normal. Félix pensou que aquilo tudo não passava de uma besteira e que aquela mulher era louca, doida da cabeça, e que ela não sabia de nada, não sabia fazer pacto algum. Até que, no terceiro dia, as coisas mudaram. Félix, andando pela rua afora, se depara com uma grande mala, toda negra e com desenhos de cornos, chifres. Na mesma hora, Félix ouviu uma voz em seu ouvido: pegue, é sua, aí está a sua riqueza. Deixe essa mala debaixo de sua cama. Nunca tire ela de lá. Tudo que você comprar com esse dinheiro, ele retornará para a mala novamente. Só mais uma coisa: vá buscar o que você deixou para trás e nunca me abandone, senão virei pessoalmente do inferno para matar você e consumir sua alma. Não esqueça que você tem um preço a pagar, tem uma dívida comigo. Sou um dos príncipes do inferno, sou o demônio Bafomé. Agora sou seu senhor, o seu Deus. Terás obediência a mim. Depois de escutar essas palavras em seu ouvido, Félix teve a certeza que era o próprio diabo, e esse tinha um nome: Bafomé. Catou aquela mala e saiu depressa para sua casa. Arrastou sua cama, fez um buraco grande no chão e colocou a mala dentro e tapou, para que ninguém pudesse achá-la. Correu de volta naquela mata, caçando a casa daquela bruxa. Ao chegar no local, se deparou com uma casa velha caindo aos pedaços. Félix ficou sem entender, mas entrou correndo naquele casarão, procurando pela estátua e o punhal. A estátua estava lá e o punhal também. Félix pegou tudo aquilo e levou consigo para sua casa. Antes de sair do casarão, Félix procurou pelo cadáver da moça, a bruxa, mas a única coisa que viu foi um monte de cinzas, como se alguém ou alguma coisa tivesse queimado aquele corpo. Félix saiu daquele lugar macabro, indo em direção à sua casa.
Chegando, guardou aquela estatueta e o punhal dentro do buraco, junto com a mala. O tempo foi passando e as coisas melhorando para Félix. Logo aquela pequena casa se tornou uma senhora mansão. Félix comprou todas as terras ao redor, virou um grande fazendeiro, uma pessoa respeitada. Dinheiro não lhe faltava, muitas mulheres lindas. Deu uma vida de luxo para seus pais e familiares. Félix era o orgulho da família. Na cabeça de todos, Félix era um grande empresário, dono de negócios, e realmente ele se tornou um. Mas o seu segredo estava guardado a 7 chaves, ou melhor, embaixo de sua cama. 3 anos se passaram, de muitas riquezas e luxos, até o dia que o diabo veio cobrar a dívida de Félix, pessoalmente. Félix estava dormindo, quando acordou assustado e viu nos pés de sua cama aquele ser monstruoso. Estava o encarando, o olhando fixamente. Félix não teve reação alguma. Aquele cheiro de enxofre era o próprio Baphomet, em pessoa, ou melhor, em demônio. Félix escutou as seguintes palavras do diabo: estou levando esta mala embora. Agora você não precisa mais dela. Você tem tudo o que você queria e sempre quis. Agora cobrarei sua dívida. Todas as noites de lua cheia, enquanto você estiver vida, caminhará sobre a terra, devorando e matando tudo que achar pela frente. Será o pesadelo de muitos e a morte para outros. Só se libertará dessa sina se você abrir a mão de tudo que você conseguiu e sacrificar sua vida, e terá que passar sua maldição para outro. Senão vagará por esse mundo em forma de um cão negro, um espírito amaldiçoado. Não terás direito de entrar no céu e nem no inferno. Vagará eternamente pela escuridão desse mundo. Aquele demônio deu uma risada e desapareceu diante dos olhos de Félix, levando consigo a mala negra, deixando apenas um forte cheiro de enxofre no quarto. Félix saiu meio desorientado, desnorteado com o que acabou de ver e ouvir, preocupado, tentando arrumar uma solução. Naquele momento, ele lembrou da moça. Começou a entender tudo, como funcionava o pacto. Aquela bruxa também foi vítima daquele demônio, com certeza. Ela teve alguma ambição e pagou caro, abrindo mão de tudo e se sacrificando, passando a maldição para ele, para poder descansar em paz. Félix percebeu que não podia fazer mais nada, apenas esperar para ver o que iria acontecer. Os dias se passaram e a noite de lua cheia chegou. Félix estava chegando em sua casa, quando escutou um rosnado e um cheiro de enxofre. Olhou para o lado e viu o diabo rindo para ele. Era o próprio Baphomet, segurando um cão enorme, todo negro, com uma corrente. Aquele cão tinha enormes presas e seus olhos eram vermelhos como 2 tochas de fogo. Aquele cão partiu para o lado de Félix, que na mesma hora tentou correr,
mas foi em vão. Aquele cão virou uma espécie de fumaça negra e envolveu todo o corpo de Félix, o possuindo na mesma hora, o transformando em uma criatura chamada lobisomem, a serviço de um demônio chamado Bafomé. Félix virou o pesadelo e o medo de muitas pessoas, devorando, matando qualquer ser vivo que cruzasse o seu caminho. Até sua própria família foram todos mortos, estraçalhados por Félix em forma de fera. Félix era procurado pelas autoridades e caçadores. Para proteger sua vida, teve que abrir mão de tudo, vivendo escondido mundo afora, porque todas as noites, de lua cheia, a fera se levanta da escuridão para devorar animais e pessoas. Disseram que Félix andava pelo mundo como uma pessoa bem aparentada, de terno muito bem vestido, carregando em suas costas uma coisa dentro de uma mochila que ninguém sabia o que era. Ele sempre dizia que estava atrás de uma pessoa que tivesse muita ambição de ter tudo, sem importar com as consequências. Essa era a história de minha bisavó. Boa noite, mistérios.